Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Renato deu o recado para os jogadores que não corresponderam no jogo contra o Bragantino. Quem não corresponder no próximo jogo contra o Corinthians poderá ser fritado na Neoquímica Arena. Vamos conversar sobre a entrevista do técnico Renato e o recado que ele mandou aos jogadores a partir de agora neste conteúdo aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não for inscrito, eu já peço para tu te inscrever, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o tricolor. Gurizada, a derrota do Grêmio pro Red Bull Bragantino ontem foi uma derrota que irritou todo mundo. Foi um jogo ridículo, né? Vamos lá, vamos ser bem sinceros, né? Goiás, Vasco, Santos, agora o Bragantino, foi um jogo bem ruim. E o Renato começou a entrevista, aliás, a primeira pergunta da entrevista pro Renato foi sobre o título, se ele acreditava ainda no título mesmo após essa derrota pro Bragantino. E o Renato disse, olha, é como acontece no mundo todo. Enquanto tiver chances matemáticas, eu tenho a obrigação de acreditar. Então eu acredito, sim, eu acredito. Só que o Renato ele começou a enfatizar coisas que a gente estava vendo em campo, mas quando vem de alguém de dentro do clube, isso fica mais claro ainda e chama mais atenção. Porque o Renato disse assim, olha, o Grêmio entrou em campo hoje achando que ganharia do Bragantino a hora que quisesse. O Grêmio entrou em campo hoje sem competitividade. Os jogadores não queriam competir, não entregaram, não mostraram ao que vieram. E aí subestimaram o Red Bull Bragantino. E isso acabou irritando ainda mais o Renato, porque o Renato disse que falou com eles na pré-eleição, mostrou para eles por que o Red Bull era um time, o Bragantino era um time competitivo, por onde eles jogavam. E tudo isso parece que os caras deixaram na beira do campo antes de entrar para dentro da cancha. E aí foi o que irritou ainda mais o Renato. O Renato chegou a um ponto da entrevista que ele pediu desculpas ao torcedor pelo que foi apresentado, pelo que o time apresentou. Disse que o time foi muito mal. O Renato disse com todas as letras, o meu time hoje foi muito mal. Ele elencou algumas coisas que aconteceram durante a semana, como por exemplo a falta de treino, que ele não conseguiu dar treinamentos por conta do gramado do CT estar muito encharcado devido às chuvas, aí o Grêmio teve que treinar dentro da academia, a ausência de jogadores que estavam na seleção, no caso o Grando, né, que estava na seleção brasileira, o Vidiaçante e o Carbajo também estavam nas suas respectivas seleções, jogadores no caso como o Carbajo e o Vidiaçante entraram desgastados, podemos dizer assim, não estavam 100%, poderiam ter condições de jogo, mas dizer que estavam 100% a gente não pode dizer, porque o Vidiaçante jogou 90 minutos anteontem, então não tem como estar 100%. O Renato ainda ficou muito irritado justamente pela falta de competitividade, como eu disse para vocês, e no final da entrevista ele falou que conversou com o grupo, que deu recado ao grupo, que o grupo aceitou, né? Ninguém falou nada, obviamente, todo mundo cabisbaixo. E aí ele foi questionado se a mesma conversa ele já tinha tido com o grupo no jogo contra o Goiás, já tinha tido com o grupo, com o jogo contra o Vasco, contra o Santos, por que no jogo de hoje isso adiantaria para o próximo confronto que é contra o Corinthians na segunda-feira, um baita de um jogo super difícil. E aí o Renato deu a frase mais forte, eu acredito, da entrevista, porque ele garantiu que agora vai acontecer. Agora os caras vão se entregar. Porque no jogo contra o Bragantino, com 10, 15 minutos, por ele teria mexido. Ele ainda citou que foi bonzinho com os caras para não fritar os caras, para não torrar os jogadores. Esperou até o intervalo e ali ele mexeu com mais tática. Mas o Renato deu o recado. Ou respondem, ou correspondem, ou a fila vai andar. E aí vocês imaginem, um jogo do tamanho de Corinthians e Grêmio, Neoquímica Arena, 10, 15 minutos do primeiro tempo, o Renato saca um jogador por ele não estar se entregando, não estar jogando bem, como ficaria o clima desse jogador no clube? Eu acredito que o Renato não faria algo desse tipo, mas no benefício da dúvida,
É melhor os caras se entregarem. O recado foi dado. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. O recado do Renato vai adiantar? O grupo vai vir com uma postura diferente contra o Corinthians na próxima segunda-feira? Vamos aguardar pra gente saber o que vai acontecer. Né, gurizada? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, meus amigos. Valeu!